E aos que ficam aqui, vamos ao texto sagrado. Apocalipse, capítulo de número 20, o famoso capítulo de número 20. Tem gente que não gostou do capítulo 20 de Apocalipse, não. Sinceramente, eu também tive muito trabalho, viu? E eu adianto o seguinte: será um sermão longo. Em uma igreja de sermões longos, será um sermão longo. Você entendeu? Espero que tenha tomado bastante café, que tenha dormido. E se alguém aí piscar o olho, você cutuca, para a glória de Deus. Para aqueles que estavam conosco ontem no seminário, e infelizmente eu não consegui cumprir o que apresentei. Eu fiz a primeira parte, a segunda parte, mas a terceira, da preparação da entrega, onde estão ali os cortes necessários, não deu tempo. Então, vamos todos depender da misericórdia do Senhor para suportar um sermão ainda mais longo, na expectativa de que Deus fale conosco, apesar do pregador, para a glória dele e a edificação de seu povo. Amém, queridos? Em 30 de outubro de 1938, uma rádio norte-americana lançou uma novela que tinha por título A Guerra dos Mundos. O primeiro episódio foi um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo. Por quê? Porque os atores, interpretando jornalistas, deram a bombástica notícia de que os marcianos haviam invadido os Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? 1/5 dos ouvintes, não percebendo que se tratava de uma ficção, tomou a notícia por fato. E, consequentemente, causou um alvoroço gigante no país. Isso é verdade, irmãos. As rodovias ficaram congestionadas. O sistema de comunicação foi sobrecarregado. E muitas pessoas foram bater no hospital apresentando sintomas de histeria. Anos mais tarde, analisando o acontecido, um jornalista concluiu que a novela havia tocado em um ponto nevrálgico, uma vez que o país saía de uma recessão econômica e respirava a iminente possibilidade de se envolver com a guerra da Europa. Então, faz sentido, eu acho. E é aqui que eu encontro uma conexão com o nosso próprio tempo. Estamos atravessando uma pandemia. Eu acho que estamos quase lá. Uma pandemia que colocou o mundo de cabeça para baixo. Há uma guerra em curso neste exato momento no noroeste da Europa. E nós estamos às portas da eleição que mais dividiu o nosso país, pelo menos eu acho que na nossa experiência. Então é claro que estamos em alguma medida ansiosos. E para mim é até natural que depois de assistir algumas horas do noticiário da noite, você apresente algum sintoma de histeria. Porque os profetas do caos não parecem cansar, gente. Estão sempre de pé e trabalhando para fazer matérias que assustam e que aprisionam as pessoas no medo do que pode acontecer. Para nossa alegria, porém, é o oposto do que encontramos no último livro da Bíblia. João não é um profeta do caos. João é um profeta da paz. E por isso ele nos oferece no capítulo 20 o que ficou conhecido como o milênio. Ao levantar as cortinas da história, mais uma vez aqui,
O apóstolo nos mostra quem reina de verdade em todo o tempo. E, consequentemente, como os crentes devem encarar a realidade, seja ela qual for, em paz com Deus e na esperança da vinda de seu Filho. É o que temos aqui. E para começar, eu quero ler com vocês somente o verso de número 6. Apocalipse capítulo 20, verso 6, o texto inspirado diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Vamos orar outra vez? Senhor, conceda-nos iluminação espiritual. Nós precisamos de Ti para compreender o texto, para ser alcançado pelo texto, para responder de modo apropriado ao texto. Por isso, como salmista, nós te rogamos nesta noite, ó Deus, por misericórdia, abra os olhos do nosso coração e nos permita nos maravilhar com as glórias da Tua palavra. Nós cremos na assistência de Teu Espírito e confiamos tudo isso porque dependemos de Cristo Jesus, Teu Filho amado e nosso intercessor bendito. Amém. A expressão que domina o capítulo 20 do Apocalipse é 1000 anos. Ela é bastante polêmica, como você sabe. E basicamente divide os crentes em 3 grandes grupos. Tem mais, mas os maiores são esses 3 grandes grupos. Alguns se definem como pré-milenistas e defendem que Jesus voltará antes do milênio e que ao chegar vai liderar os crentes num reino milenar e literal. Esse é um grande grupo. Outros crentes se chamam de pós-milenistas, porque obviamente acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio, o que para eles será caracterizado como a vitória da igreja em todas as nações do mundo. O tempo vai chegar a um clímax de vitória do Evangelho e então Cristo vem. E há também os amilenistas. Eles acreditam que os 1000 anos cobrem a era atual da igreja e que Jesus vai voltar ao fim dela. Essa última é a visão que adotamos, queridos. Entre outras coisas, porque entendemos que a mensagem de Deus no livro do Apocalipse nos é apresentada por meio de símbolos, personagens, locais, números, em sua maioria aqui, são símbolos que retratam a realidade que a igreja enfrenta entre as duas vindas do Senhor Jesus. Então, se é assim que interpretamos o último livro da Bíblia, o capítulo 20 não está falando apenas de um futuro distante. Como fizeram as outras 6 sessões paralelas, esta última, que cobre os capítulos 20, 21 e 22, também trata do presente. Mas há uma diferença aqui. Qual é? Em um único capítulo, pela primeira vez, João vai cobrir toda a era da igreja. Em poucos versos e com velocidade, ele vai nos levar
do início do milênio ao fim do milênio. E é por isso que este texto, para além de ser polêmico, é muito importante e abençoador para a igreja. Pois a igreja está no milênio. Ela vive o interregno entre as duas manifestações do Salvador. Então, pastor, o que aprendemos com este texto? Como podemos ser abençoados e encorajados no milênio? Pelo que temos aqui. De acordo com o que encontramos neste texto, podemos dizer primeiro, queridos, que no milênio o diabo está preso. Se você não vai dizer, eu vou. Glória a Deus por isso. É o que lemos nos versos 1 e 2. Volte os seus olhos para o texto aí. João escreve: eu vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Percebam, João viu um anjo forte descendo do céu, e na mão deste haviam 2 objetos, uma chave e uma corrente. Com a chave, ele vai prender, ou melhor, fechar a porta do abismo, que segundo Apocalipse capítulo 3, é a esfera espiritual onde atuam os demônios. E com a corrente, este anjo vai prender o próprio chefe dos demônios, o dragão, o último inimigo do Cordeiro. E como vocês perceberam aí pelos vários títulos, não se trata de qualquer inimigo. Ele é o dragão porque persegue a igreja, capítulo 12 do Apocalipse. Ele é a serpente porque engana, como fez no jardim do Éden. Ele é o diabo porque é adversário de Deus e de seu povo. Ele é Satanás porque nos céus acusava os filhos de Deus e na terra é o que tem mais prazer em fazer. Mas que ninguém se desespere aqui. O dragão foi preso. E durante todo o tempo que chamamos de milênio, ele está acorrentado para a glória de Deus. E essa não é uma visão particular de João. João não está inventando algo que não seja bíblico, irmãos. Esta é a linguagem do Novo Testamento. Em Mateus 12, enquanto Jesus explicava a própria obra, ele perguntou aos seus ouvintes: como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Jesus veio fazer isso. Em Lucas capítulo 10, conversando com os discípulos sobre a obra deles, Jesus explicou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e agora eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Em Colossenses 2, falando da obra de Cristo na cruz, o apóstolo Paulo escreve: ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E o autor de Hebreus ainda declara o seguinte: por sua morte, Cristo derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Todas as passagens citadas provam que a obra de Cristo na cruz não apenas expulsou o diabo dos céus, como aprendemos com o capítulo 12. Na terra, ela limitou a atuação do diabo. Ele está preso. Pastor, mas em todos os sentidos?
E os outros muitos textos que falam de sua atuação no presente. Você tem razão. É uma prisão parcial, circunscrita, com limite. Do que é que eu estou falando? Do que a gente tem no verso 3. O anjo lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele. Para quê? Para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No passado, queridos, por causa da morte de Cristo, o diabo foi preso. E como acabamos de ler, no futuro, ao final da história, ele terá de ser solto outra vez por um breve tempo. E no presente ele está preso e, portanto, impedido de enganar as nações. Não é pouca coisa. Pregando em Listra, o apóstolo Paulo disse que no passado Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, o que significa que, exceto Israel, todas as nações do mundo viviam sob o engano do diabo. Contudo, como o mesmo João escreve em seu evangelho, com Cristo estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina não só judeus, mas todos os homens da terra. É por isso que, para mim, gente, o verso 3 é o mais importante deste parágrafo inicial. E ele não tem nada de polêmico, tem? Ele é claro e trata do propósito da prisão do diabo e, consequentemente, da grande oportunidade que eu e vocês temos agora. Qual é esta oportunidade? Enquanto o poder de enganar as nações do diabo está restrito, cabe à igreja fazer discípulos de todas as nações para a glória de Deus. Essa é a nossa missão no milênio. Seja no litoral ou no sertão paraibano, estejamos no Brasil ou na África de Levi e Bruna, o que precisamos lembrar a partir deste texto é: o diabo está preso e não será capaz de impedir o avanço do reino de Deus. Todos os eleitos de Deus serão chamados e todos eles vão responder com fé e em arrependimento, porque, como disse o próprio Jesus a Pedro, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você crê nisso? Então, o que estamos esperando, irmãos? Por que não nos ocupamos mais com a missão que temos no milênio? Enquanto igreja local, por exemplo, nós deveríamos orar mais pelo avanço do evangelho no mundo. Olha o que Piper escreve sobre isso. Deus nos deu a oração como radiotransmissor no campo de batalha, para que possamos entrar em contato com o quartel, para qualquer coisa que precisemos à medida que o reino de Cristo avança no mundo. A oração nos dá a importância da linha de frente na batalha, diz Piper, e dá a Deus a glória de ser um provedor ilimitado. Aquele que dá o poder é aquele que recebe a glória. Assim, a oração salvaguarda a supremacia de Deus na missão, enquanto nos liga à graça incessante de seu trono para toda e qualquer necessidade que temos. É por isso que oramos sobre todos os assuntos da vida. E é por isso que deveríamos orar também pela causa missionária do Senhor. À luz da Bíblia, somos convocados a orar
pelos próximos missionários, que Deus nos dê ceifeiros. Somos convocados a orar pelas oportunidades de pregação deles. Somos convocados a orar para que Deus lhes dê coragem e oportunidade. Somos convocados a orar para que o Senhor dê aos missionários muitos frutos de seu trabalho. Além de orar, queridos, como igreja local, nós precisamos investir no avanço do Evangelho. Esse é o tempo. É na igreja que nascem, e é da igreja que são lançados os missionários ao mundo. E enquanto estão entre nós, eles precisam ser percebidos, treinados e enviados. E depois do envio, nós todos, e não só o pastor, nós todos precisamos suportá-los com nossas ofertas, com as nossas orações e com o encorajamento que podemos lhes oferecer. E como crentes, como podemos aproveitar o milênio para o cumprimento de nossa missão? Você é pai, é mãe. Não abra mão do discipulado de sua família. Uma igreja forte é a reunião de famílias fortes e piedosas. E se missionários nascem na igreja, é porque eles nasceram antes em famílias piedosas. Para ficar como um único exemplo, está num dos livros do boletim, John Patton, o missionário presbiteriano que foi servir nas Ilhas Hébridas, entre os canibais. 3 meses de missão, perdeu a esposa e a primeira filha. Mas não voltou para casa. Perseverou. E anos depois, quando ele retornou à Escócia, lhe perguntaram: como você conseguiu? O que foi que lhe deu coragem para perseverar? Por que você não desistiu? Sabe qual foi a resposta dele? Se tudo fosse apagado da minha mente, eu ainda voltaria às cenas da minha casa. E eu teria vívidas lembranças de ver meu pai de joelhos, orando pelo avanço da obra de Deus no mundo. Nos meus piores sofrimentos eu lembrava disso e dizia a Deus: meu pai andava contigo, eu também quero andar. Nossa missão, queridos, está em casa, mas também está aqui. Você é membro de uma família de fé, e você tem direitos e privilégios, mas também responsabilidades, compromisso conosco. Nós estamos unidos, não para consumir um culto maravilhoso, nós estamos reunidos e unidos para lutar pelo bem-estar uns dos outros no Senhor. Isso é discipulado. Discipulado é crescer em Cristo. E eu te pergunto, com tudo que você tem aprendido, dos cultos, da escola bíblica, dos sermões que você assiste em casa, dos livros que lê, com quem você tem repartido alguma coisa? Em quem você está investindo? Qual foi a última pessoa que você tomou pela mão para ajudá-la a ler a Bíblia, para ajudá-la a orar ao Senhor por conta própria, para treiná-la minimamente no serviço cristão aqui, na família e no mundo? É no mundo também que, como crentes, temos que cumprir nossa missão durante o milênio. Nós temos de evangelizar, queridos, onde Deus nos plantou. Você pode fazê-lo pouco a pouco, através de conversas informais, ou pontualmente em momentos formais, como estes que vamos viver agora em dezembro. Confraternizações, Natal e coisa do tipo. Você deve fazê-lo com respeito, sem atacar as pessoas, sem diminuir a história e a fé delas,
sem se apresentar como superior e melhor. E é claro, você deve fazê-lo sem medo. O medo dos homens é o que nos para na maioria das vezes. Mas por que vamos temer? Se o Rei da Glória prendeu o inimigo, abriu caminho para a pregação, e se Ele mesmo disse, nenhum dos que o Pai me deu vai se perder. Não temamos. Durante a semana eu recebi uma mensagem da equipe de mídia da igreja. Era uma pessoa que dizia ter sido alcançada pelo Evangelho através de um membro da nossa igreja, 5 anos atrás em um hospital da cidade. E esta pessoa que fez contato queria saber quem era a pessoa que pregou para ela. Bem, se ela não sabia, como é que eu vou descobrir? Eu não consegui decifrar, mas ainda assim eu fiquei muito feliz. 5 anos atrás, alguém da nossa igreja estava pregando em um hospital. Pelo que entendi, era um profissional da saúde, que não se ocupou meramente com o corpo, que não se omitiu, que não recuou, que não perdeu a oportunidade. A porta abriu e esta pessoa disse algo sobre Cristo. O Espírito tomou este algo e em algum momento da história desta pessoa produziu regeneração. Irmãos, eu não sou flamenguista, vocês sabem disso. Longe de mim tal coisa. Nunca fui católico, não sei nem fazer o sinal da cruz. Mas deu vontade durante a semana. Não porque ele ganhou nos pênaltis, viu, Natan? Não foi pelos pênaltis, não. Como é o nome do atacante que fez o gol? Foi por causa de Pedro. Eu não sabia o que ele comunicava com aqueles sinais. E alguém me mandou com tradução em libras. Ele fez o gol. E diante de câmeras que o colocaram na casa de todos os brasileiros que assistiam o jogo, Pedro não teve vergonha de dizer, na linguagem dos surdos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pelo Flamengo eu não torço não, mas por ele na Copa eu vou gritar. Perca a oportunidade não, irmão. Preguemos o Evangelho, pois o tempo é agora. Agora, pastor, por que é que não nos envolvemos tanto? Porque às vezes somos tão fracos na fé e no engajamento missional. Por que temos tanto medo? Por que recuamos? Por que não estamos atentos às oportunidades? Por inferência, aqui tem uma resposta, irmãos. Nós nos tornamos fracos às vezes na fé e na missão, porque nos esquecemos que o diabo está apenas parcialmente e não totalmente preso. Sim, ele está impedido de enganar as nações, mas ele ainda pode cegar os incrédulos. Diz, segundo aos Coríntios 4:4, ele ainda pode rugir como um leão, procurando a quem devorar, disse Pedro em sua primeira carta. Ele ainda pode armar ciladas para pegar crentes e enfraquecer igrejas, disse Paulo aos Efésios. Foi por isso que Jesus disse no Getsemane: vigiai e orai, para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, a fim de ficarem firmes contra as ciladas do diabo. É por isso que caímos tão facilmente às vezes. Não estamos vestidos da armadura de Deus. Não estamos vigiando. Nem percebemos os perigos. Vamos entrando pelas portas que se abrem.
sem investigar, sem averiguar, sem ponderar, de repente caímos. O diabo está preso, mas ainda pode ferir. Para usar uma analogia de um dos comentaristas que eu consultei, o cachorro preso ainda pode morder se você se aproximar demais. Então não brinque com o pecado, não brinque com as influências do mundo, não brinque com o diabo. Ao contrário, façamos o que Tiago nos disse em sua carta: vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Vamos nos aproximar de Deus cada vez mais, e o próprio Deus nos promete: eu vou me aproximar de vocês. Essa foi apenas a primeira divisão. Dava uns 4 sermões hoje. Perdão. Mas vocês vão ter que aguentar. Eu aguentei. Apanhei a semana toda, vamos apanhar todo mundo junto. No milênio, queridos, o diabo está preso. Além disso, João nos encoraja quando nos diz que no milênio os crentes reinam. Versos 4 e 5. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vocês leram aí. Durante o milênio, os crentes reinam com Cristo. A pergunta é, ou uma delas, para começar, é: onde reinam os crentes no milênio? Eles reinam onde estão os tronos, diz João. E no Apocalipse, os tronos de Deus, de Cristo e dos santos estão sempre no céu. É lá que eles reinam. Eles reinam onde estão as almas, os decapitados. Outra vez, só pode ser algum estado intermediário entre a morte e a ressurreição dos corpos, e só pode ser no céu. Os crentes reinam, diz João, onde Jesus está. Embora passeie entre as igrejas, ele o faz por meio de seu Espírito. No Apocalipse, ele está à direita de Deus nos céus, de onde reina com poder e glória. Resumindo, no milênio, os crentes reinam no céu e não na terra. É o que temos de entender por primeira ressurreição. Ainda não estamos falando da ressurreição final e corpórea. Estamos falando, como tantas vezes encontramos no Novo Testamento, de uma ressurreição espiritual, da alma do crente, que é levada ao céu imediatamente depois da morte e que se coloca diante da própria presença de Cristo. Agora, quem são estes crentes que reinam, hein? Segundo João, são aqueles que foram decapitados na terra por causa de sua fidelidade ao testemunho de Jesus e à palavra. Não é qualquer pessoa que diz ser crente. É aqueles que foram fiéis até a morte. Não apenas os que morreram, diz João, que os crentes que reinam no milênio com Cristo no céu, são aqueles que não adoraram a besta, não receberam na testa ou no braço a sua marca, ou seja, podem até não ter morrido por causa de Cristo,
mas sofreram maus bocados e em nenhum momento abriram mão de sua lealdade maior ao Senhor. Então pense no conforto desta mensagem para os crentes do primeiro século, que viviam esmagados sob a perseguição do dragão. A besta que se levantou do mar, o poder político de Roma os esmagava. A besta que subiu da terra, o poder da falsa religião os perseguia. Muitos dos familiares dos primeiros leitores haviam morrido por causa de Cristo. E eles próprios sofriam todo tipo de provação. É claro que em algum momento alguém deve ter pensado, vale a pena? Todo esse sofrimento por Cristo vale. João diz, na terra são alguns poucos anos de sofrimento, mas no céu são 1000 anos de reinado com Cristo. Vale a pena. E como é que eles reinam, irmãos? O verso 5 nos diz, verso 6, perdão. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Primeiro, os crentes são felizes porque participam da primeira ressurreição. De novo, ainda não estamos falando de ressurreição final e corpórea. O que é que temos aqui? William Hendrickson explica. A primeira ressurreição é a trasladação da alma da terra pecaminosa para o céu glorioso. Esta será seguida na segunda vinda de Cristo pela segunda ressurreição, quando o corpo também será glorificado. Então vejam, é um estado intermediário. No retorno de Cristo, quando os mortos ressuscitarem, os crentes terão mais glória. Desfrutarão de mais glória, porque corpo e alma estarão unidos agora para todo sempre. Antes mesmo de chegar, os crentes que morrem já estão nos céus e, portanto, já desfrutam de mais glória do que desfrutaram na terra. Vai ficar ainda melhor, mas já é melhor do que aquilo que eles viveram na terra. Segundo, os crentes são felizes no reino milenar, porque a segunda morte não tem poder mais sobre eles. E porque agora mesmo, eles são sacerdotes de Deus e reinam com Cristo, irmãos. Eles podem ter morrido na terra por causa de Cristo, mas porque estão vivos nos céus, eles sabem que não vão sofrer a segunda morte, a condenação eterna do inferno. Estamos no céu e daqui ninguém nos tira mais. Eles podem ter sido desprezados pelos reis da terra, podem ter ficado de fora dos grandes encontros e realizações da sociedade, mas agora no céu, as portas da sala do trono estão escancaradas para eles por causa de Cristo. Eles podem se aproximar do Rei da Glória, podem contemplar a face dele, podem servi-lo com alegria e força. Eles vão reinar ao lado dele por 1000 anos. É muita coisa. Este pequeno parágrafo tem o objetivo de encorajar os crentes. Mas antes do encorajamento, quem são os crentes aqui descritos? Vocês ouviram, são os que sofrem e são os que são fiéis a Cristo até a morte. É assim que você se enxerga? Os crentes que vão reinar com Cristo não abrem mão do testemunho do Evangelho porque temem perder ou porque querem alcançar alguma posição neste mundo. Os crentes que vão reinar com Cristo por 1000 anos
não se dobram facilmente ou o tempo todo perante a besta deste mundo e suas muitas propostas. É loucura para o mundo, mas eles preferem sofrer. Eles abraçam o desprezo do mundo. Eles encaram a perseguição e estão dispostos até morrer. Foi o caso da princesa inglesa Jane Grey. Quando seu primo, o rei Eduardo VI, morreu em 1553, os protestantes da Inglaterra correram para colocá-la no trono porque ela era crente. Seu reinado durou 9 dias. Porque sua prima, Mary, tomou o trono das mãos dela, dizendo que era uma herdeira mais legítima. E sabe o que fez o homem que colocou Jane Grey no trono? Em minutos ele abandonou o evangelho e voltou ao catolicismo, dizendo: é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Mas a princesa não voltou atrás, gente. Recusou todos os pedidos de retratação, um após o outro, até que no último encontro com um dos inquiridores, o camarada se despediu dela dizendo: você é uma tola. Nós nunca mais vamos nos ver na vida porque você é tola e fiel ao Evangelho de Cristo. Ela disse: você está certo. Talvez tendo Apocalipse 20 em mente. Se você não se arrepender dos seus pecados, nós nunca mais vamos nos encontrar mesmo. Porque morrendo aqui, eu vou para o céu e você vai para o juízo eterno de Deus. No dia seguinte, cortaram a cabeça dela e sua alma alçou o voo à glória celestial do Senhor. A pergunta é: por que uma jovem se entrega por Cristo assim? Porque é que muitos antes e depois dela fazem o mesmo. Que está em jogo, irmãos? No que acreditam estes crentes? Bem, eles não acreditam no purgatório dos católicos, porque não é o que está expressamente revelado na Bíblia. Sabe no que eles acreditam? Na promessa imediata de um paraíso com Deus. Não foi o que Jesus disse ao ladrão da cruz? Ele não disse: olha, talvez em algum tempo futuro, quem sabe depois de 1000 anos, quem sabe amanhã. Não, eu te garanto, amigo, hoje mesmo nós morremos aqui e vamos acordar na glória do paraíso. Os crentes que entregam a vida por Cristo creem em algo maior e melhor do que a própria vida, e eles não acreditam na doutrina do sono dos adventistas, que ao morrer vamos ficar todos em estado de estupidez, dormindo sem fazer absolutamente nada. O sono é assim mesmo, né? Eu sei que tem a teologia do sono, que é reparador, que é descanso, que é uma maravilha, mas não está fazendo nada. Vou ficar esperando o Senhor voltar sem fazer absolutamente nada. É melhor estar vivendo. Mas Paulo disse aos Filipenses: meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E agora eu já não sei o que escolher, porque eu quero partir, sinceramente falando, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Mas se for melhor para vocês, que o Senhor me conserve em vida, eu topo. Mas a verdade é, eu quero partir, não para dormir, não para tirar férias, não para ficar esperando. Eu quero partir, porque partir significa estar imediatamente na presença de Cristo, e Ele é meu tudo. É por isso que crentes se entregam a vida por Cristo. Esse é o estado intermediário, irmãos, pregado por Jesus, por Paulo e por João no Apocalipse. Nossa confissão de fé escreve: as almas dos justos, sendo aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando pela redenção dos corpos. É como esse texto nos encoraja, gente.
Por que se preocupar tanto com as perseguições que podem vir? Que venham. Elas não podem se comparar com a glória que está reservada para os eleitos de Deus na glória. Porque você vai sofrer demasiadamente, vai se entristecer com os sofrimentos passageiros desta vida, quando a alegria eterna lhe está prometida. Porque você vai ficar cabisbaixo e chorando aí pelos cantos, porque fulano não lhe deu atenção, porque Beltrano não lhe cumprimentou, porque fecharam as portas do emprego, porque você não foi selecionado amigo. Em breve, quando tu partir para casa, tu estará na presença do próprio Deus, e tu vai se sentar num trono ao lado dele para sempre. É melhor do que qualquer prêmio. Nós não vamos reinar aqui, gente. Não se iluda. Aqui vai ficar difícil para os crentes. Nós vamos reinar com Cristo na glória. Podia ter terminado o sermão aqui, né? Mas tem um outro sermão agora. 2 pelo preço de 1. Eu sou bom com vocês. Mais 1 hora. No milênio, lembre disso, o diabo está preso e os crentes reinam. E ao final dele, pastor, o que vai acontecer? Ao fim do milênio, João nos diz aqui, o diabo será condenado definitivamente. Versos 7 e 8, parte A. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Mais cedo vocês se lembram. O apóstolo nos informou que, embora esteja preso agora, o diabo vai ser solto ao fim do milênio e vai receber outra vez o direito de enganar as nações. É o que temos aqui. E sabe o que significa? Que a era da evangelização da igreja não vai durar para sempre. A oportunidade é agora, a igreja que pregue hoje. Muito em breve, nós não poderemos mais pregar. Por que não? Versos 8 e 9. O diabo sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Percebem? O tempo de pregação vai dar lugar a um tempo de severa perseguição. E este culminará na grande batalha final. Armagedon de novo. Os termos deste capítulo são diferentes, Gog e Magog. E são tomados do livro de Ezequiel e não do livro dos Juízes. Mas eles estão aqui com o mesmo objetivo, anunciar a última grande batalha do povo de Deus. As batalhas, ou melhor, a batalha que já foi apresentada em outros capítulos passados, capítulos 16 e 19. Nos anteriores, João usou, por exemplo, Juízes e o monte chamado Megido, porque ali tinha acontecido muitas das grandes batalhas do povo de Deus. Agora ele usa Gog e Magog, porque em Ezequiel o profeta viu uma grande guerra vinda do norte, que aconteceu literalmente no tempo de Antíoco Epifânio. Ele não está dizendo, como alguns entendem, que os ocidentais vão lutar contra os orientais, ou que os que estão no sul, literalmente falando, terão que lutar contra a Rússia ou contra a China. O que ele está dizendo é,
O que aconteceu, segundo a promessa de Ezequiel, vai acontecer em uma escala muito maior. Foi um juízo parcial, foto do juízo universal. Bem, ou da batalha universal. Quando ela chegar, segundo o que lemos, vai ser terrível. E a igreja não vai poder fazer absolutamente nada, ela estará cercada por todas as nações da terra, sem ter como se defender. Ela vai ficar como tantas vezes o povo de Deus ficou no Antigo Testamento. Não tendo opção, não tendo para onde recorrer. Os muros estão cercados, os portões estão cerrados, não tem ajuda horizontal. Então o que é que a igreja faz? O que é que a igreja sempre fez, gente? O que é que nós precisamos fazer? Olhar para cima. Porque é de lá que sempre vem o nosso socorro. Ninguém vai ficar decepcionado. Pois João viu como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, como o Senhor fez com os soldados de Acabe que perseguiram o profeta Elias. Ele vai derramar fogo do céu para consumir todos os nossos inimigos e para nos salvar na batalha. E de novo, tenha em mente isso. Não tem batalha. Deus não vai medir forças com o diabo. Ele o prendeu mais cedo. Ele o soltou agora. E a partir de então, ele vai lançá-lo no inferno com poder e soberania absolutas. Verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A ideia aqui, gente, não é de sucessão cronológica, como se estivéssemos falando de um juízo depois do outro. Vocês se lembram, no Apocalipse a coisa funciona de modo paralelo e progressivo. Então nós estamos falando de uma mesma batalha, que se repete em vários capítulos com nomes e perspectivas distintas, e nós estamos falando do mesmo juízo. O que é diferente aqui é que só agora o último inimigo do cordeiro é lançado no lago de fogo. As bestas, a prostituta e agora o próprio diabo. E tem um detalhe: se você tem pena dele, eu sinto muito. Ele não vai para a extinção. Diz o texto que ele vai ser atormentado dia e noite, sem descanso. E para todo o sempre. É um juízo terrível para inimigos terríveis. E como tem que ser, queridos, para os crentes é uma maravilhosa notícia. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra, sobre os quais ouviremos domingo que vem, não haverá mais sofrimento, não haverá mais batalha, não haverá mais diabo. O monstro de 3 cabeças, como chamavam os puritanos, o mundo, a carne e o diabo, será lançado no lago de fogo. Não terá espaço no novo céu e na nova terra, o que na prática significa ele nunca mais vai levantar um dedo contra nós. Mas ainda não chegamos lá. Estamos no milênio. E por agora sofremos com os ataques deste monstro. Por isso lembre-se nesta noite, é assim mesmo, porque nós somos peregrinos. É o que João quer comunicar com a imagem do acampamento dos santos. Está pensando
na peregrinação do povo de Deus no deserto. É assim que Pedro nos chama em sua primeira carta: vocês são dispersos e peregrinos. É o que somos, irmãos. Não chegamos em casa ainda. Quando você for tentado a adorar os falsos deuses desta era, lembre-se disso. Isso aqui não é sua casa. E nada que temos aqui pode se comparar com o que o Senhor tem reservado para os seus em casa. Quando for tentado a se entristecer demasiadamente com os sofrimentos desta vida, lembre-se disso. Os sofrimentos são passageiros. Nós vamos chegar em casa. Lembre-se ainda que através de todo o percurso, o Senhor jamais nos deixará sozinhos. No acampamento dos santos do Antigo Testamento, a tenda do encontro de Deus estava no meio dele, para dizer isso: eu estou com vocês. Jesus nos prometeu a mesma coisa: vocês vão ao mundo em missão, e eis que eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Enquanto sofremos com a pressão deste monstro de 3 cabeças, lembremos também que somos amados por Deus. O apóstolo nos chama aqui de cidade amada. O salmista canta que o Senhor nos protege como a menina de seus olhos. E a Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, Jesus perguntou: por que você me persegue? Percebe a identificação? Como somos amados até em dia de batalhas. A Babilônia, que representa o mundo e seus valores, é tratada por Cristo como uma prostituta que vai ser julgada. A igreja de Cristo, que é desprezada pelo mundo, é tratada por Cristo como a noiva a quem Ele vai salvar na hora mais escura da história. Quando os cercos se fecharem, irmãos, quando estivermos ao fim dos tempos, quando poderes políticos e religiosos nos massacrarem, quando a igreja se tornar pequena, fraca, então Jesus vai surgir nas nuvens. Ele voltará para esmagar os nossos inimigos e para nos levar definitivamente para casa. Até lá, lembre-se também, como disse Paulo aos Coríntios, nós somos embaixadores do Rei. O que é que isso tem a ver com o texto? Tudo. Porque, segundo o que lemos, o diabo enganava as nações. E ao ser solto ao fim dos tempos, ele vai voltar para fazer a mesma coisa. Você é crente? Esse é o maior problema do mundo. Não é a pobreza, não é a saúde, não é o governo, não é a educação. O maior problema do mundo, segundo esse texto, é o engano do diabo e a rebeldia daqueles que foram enganados. Por isso, como sempre foi, irmãos, e como sempre terá de ser até o fim do milênio, a igreja precisa ser baluarte da verdade. E os crentes, como indivíduos na sociedade, precisam ser embaixadores do Rei Jesus. Não dá para atender o pedido de alguns que nos dizem o seguinte: se vocês querem crescer, suavizem a mensagem. Se querem ser importantes na sociedade, parem de falar de inferno, de pecado, de condenação. Se não querem sofrer com o mundo, vão se adaptando ao mundo. Não, peregrinos, não, cidade amada de Deus, ainda que sofrendo, irmãos, ainda que sejamos tratados por irrelevantes e atrasados, nós precisamos pregar a verdade, na esperança de que aqueles que estão enganados pelo diabo sejam salvos. Milhares de pessoas estão enganadas. Trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. Tratam o que é verdade por mentira e o que é mentira por verdade. Milhares de pessoas inverteram a ordem da criação e do Criador.
não respeitam as suas normas, não atendem aos seus preceitos, antes seguem os próprios desejos pecaminosos e idólatras de seus corações. Elas não amam o que Deus ama, elas praticam o que Deus odeia, elas amam o que o Senhor abomina, e é claro que vão sofrer nesta vida. Mas se não tomarem ciência da verdade, vão sofrer muito mais na eternidade. Pois como o próprio diabo, elas terão de amargar um sofrimento eterno, sem descanso e para todo sempre. Alguém precisa contar a verdade. E só a igreja está disposta a pagar este preço. Bem, algumas igrejas. Nós precisamos fazê-lo, queridos. Mais do que servir a comunidade pobre com pão e circo. E mais do que oferecer à comunidade dos ricos um encontro de entretenimento terapêutico. Nós precisamos ser o baluarte da verdade. Precisamos dizer às pessoas em que condição elas se encontram e precisamos apontar o caminho da salvação. Senão vai ficar pior, eternamente pior. E agora, para terminar, queridos, quarta divisão. Ao fim do milênio, não apenas o diabo será julgado ou condenado definitivamente. O próprio juízo final chegará. Verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Essa é a realidade do juízo de Deus. O mundo pode fazer piada dele em seus programas de TV e muitos pregadores podem evitá-lo, ou porque não acreditam mais ou porque temem o auditório. Não fará diferença ao fim da história. O juízo final de Deus chegará. Apocalipse termina com um trono, assim como começou. Ele é grande, pois é poderoso, ele é branco, porque é santo, e sobre ele se assenta o Deus Todo-Poderoso, diante de quem a criação desaparece. Viram isso? Não é apenas porque ela vai ser restaurada, dando lugar à nova criação, mas é porque agora, no juízo de Deus, ninguém será capaz de se esconder por trás dela. Todos estarão expostos perante o Senhor, todos estarão presentes diante do seu trono. Todos quem, pastor? Versos 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, sem preconceito, diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Este é o escopo e a base para o juízo de Deus. Primeiro, quem vai comparecer perante o trono? Grandes e pequenos, e os mortos, da terra, do mar, da morte e do Hades, o local em que se encontram. E por que eles serão julgados por Deus? Por que receberão o juízo de Deus? Porque os livros foram abertos, irmãos, trazendo o registro de todos os pecados que eles cometeram contra Deus.
E a punição, qual vai ser, pastor? Deixar de existir? Extinção? Vamos ver aqui, versos 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse é o destino eterno de todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Como as bestas, eles serão condenados ao inferno vivos. E como o diabo, serão atormentados em alguma medida, sem descanso e para todo sempre. Essa é a segunda morte. Um estudioso escreveu: assim como há uma segunda e mais gloriosa ressurreição para os crentes no Apocalipse, há uma segunda e mais pesada morte que virá sobre todos os pecadores impenitentes. É uma péssima notícia, eu sei. Mas no meio dela também há uma maravilhosa notícia. Qual é, gente? Do que é que eu estou falando? Do juízo da morte e do Hades. Não sei se você se recorda, mas escrevendo aos Coríntios, capítulo 15 de sua primeira carta, Paulo tratou a morte por nossa última inimiga. Bem, os inimigos do Cordeiro já caíram. Todos eles, a Babilônia, a besta do mar, a besta da terra e o próprio dragão já foram lançados no lago de fogo. Chegou agora a vez da morte. A nossa última inimiga. A morte que entrou no mundo por causa do nosso pecado. E que desde o Éden estabeleceu separação entre Deus e seu povo. Capítulo 21 vai nos levar ao novo céu e nova terra. Lá não haverá diabo para nos perseguir, nem morte para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. É boa notícia para os crentes. O livro da vida também é uma boa notícia para você. Em que sentido? Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós não seremos lançados no lago de fogo. Você sabia disso? Mas há um acréscimo. Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós não teremos de comparecer perante o trono do juízo de Deus. Isso é muito bom, gente. Foi o autor de Hebreus que, citando as profecias do Ater, disse: porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei de seus pecados. E foi o próprio Senhor Jesus que disse: quando o Filho do Homem vier em glória, ele se assentará em seu trono, todas as nações serão reunidas diante dele, e olha o que vai acontecer. Ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Isso é boa notícia. Porque os nossos nomes estão no livro da vida. Nós não seremos mais julgados pelo registro dos outros livros. Não seremos julgados por nossos próprios feitos. Porque nossos nomes estão no livro da vida. Em vez de ouvirmos do Senhor ao fim de todas as coisas, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, o que ouviremos de Cristo será: venham benditos do meu Pai e recebam o reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Se é como cremos, ninguém precisa ter medo do trono de Deus. Nós não seremos envergonhados. Os nossos pecados foram perdoados. E por isso o próprio Deus resolve não lembrar mais deles. Mas como é que se deu esse perdão?
E aqui entra uma boa notícia para os crentes, obviamente, e para aqueles que ainda não são crentes, mas podem vir a ser. No capítulo 20, este livro é chamado apenas de Livro da Vida. No 17, ele é o livro da vida desde a fundação do mundo. E no 13, ele é chamado de o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Crentes, nós não precisamos mais temer o juízo de Deus, porque Jesus morreu no nosso lugar. Amigo que nos visita, você ainda pode escapar do juízo de Deus, se confiar no sangue do Cordeiro de Deus. Há muitos livros nos quais haveria um registro de todos os nossos pecados, mas também há o livro do Cordeiro que morreu para nos perdoar. Paulo diz aos Efésios: nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Tudo o que você precisa fazer nesta noite, para escapar do juízo vindouro de Deus, é se calar. É parar de se vangloriar de suas próprias obras. É parar de falar de sua própria religião, de sua bondade, de sua justiça, de sua piedade. Isso a ideia minha é não, gente. Paulo diz aos Romanos: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Com que propósito? Para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Pare de falar de si e de confiar em si diante dele. Se não podemos falar de nós mesmos, o que fazemos? Calados, em silêncio, nós contemplamos o que Deus mesmo fez para nos salvar de sua própria ira. O mesmo Paulo, no mesmo capítulo de Romanos, diz que todos nós estávamos destituídos de sua glória, porque pecamos contra ele. Por isso só há um caminho. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício e propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça. Ou seja, em vez de confiar em si, amigo, que vai levá-lo para o inferno, confie em Cristo, no que Ele fez por você na cruz. Propiciação. Ele derramou seu sangue como uma oferta de culto. Com seu sangue ele cobriu os nossos pecados, afastou a ira de Deus para longe. E enquanto o sangue dele estiver sobre nós, nós estamos protegidos agora e para todo sempre. Creia em Cristo e você será salvo da condenação eterna. Creia em Cristo, todos vocês, todos nós, creiamos em Cristo e teremos a maior arma para lutar contra a ansiedade que nos perturba nos nossos dias. Eu sei, fim de pandemia, quem sabe? Guerra do outro lado do mundo, a eleição que mais dividiu o nosso país. É claro que as pessoas estão ansiosas. É claro que muitas estão se perguntando: e aí, o que será depois de domingo? Como é que será a vida? O que será do amanhã? Nós somos crentes, queridos. Nós não precisamos ser perturbados demais com essas coisas. Seja quem for, venha o que vier, nós já sabemos de como a história termina. Se estamos em Cristo, se estamos no milênio, somos tratados por Deus como cidade amada. Se morrermos nele, seja por doença, acidente, perseguição do Estado, perseguição religiosa, seja o que for, nós vamos acordar no céu onde reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E se estivermos aqui
Quando o período milenar terminar, isso vai significar que teremos escapado da pior notícia do mundo. O juízo de Deus. Não há o que temer. Nosso maior problema não é o próximo domingo. Por favor, irmãos. Vamos votar como crentes, olhando para as urnas com os óculos de Cristo, olhando para os candidatos, para as propostas, para as suas visões de mundo e perguntando o que é mais próximo disso aqui. Isso é uma coisa só, isso é uma coisa. Mas vamos fazer no espírito do Evangelho, na esperança do Rei vindouro. Não como se estivéssemos depositando todas as nossas fichas em um homem, em um partido, em um programa, em um governo. Ou adoramos a Cristo ou adoramos a homens. Não dá. Então vamos votar para a glória de Deus, olhando para a Bíblia e para o mundo, e no espírito dos crentes. Porque nosso maior problema não vai ser resolvido domingo, não. Nosso maior problema não vai ser resolvido se recebermos a promoção, não. Nosso maior problema não será resolvido se eu for curado do câncer. Crentes ainda morrem. Crentes ainda vivem em estados governados por governos de direita e de esquerda. Nosso maior problema já foi resolvido na cruz do Calvário, com saúde ou doente, na pobreza ou na riqueza, em liberdade ou perseguição. Diz Paulo aos Romanos: para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Isso é eterno, irmãos. Aqui embaixo, alguns poucos anos de sofrimento. Na glória do Pai, alegria eterna. Louvado seja o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor, respondendo aquilo que você ouviu.